Nossa conversa agora ao vivo, via Skype, é com o procurador Gleidson Gadelha, representante no Rio Grande do Norte da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho. Doutor Gleidson, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Para falar sobre trabalho escravo, doutor Gleidson, tem sido divulgados vários balanços envolvendo essa temática. E como se encontra o Rio Grande do Norte diante do trabalho escravo, dessas denúncias de trabalho escravo? O Rio Grande do Norte tem um perfil de ser um grande fornecedor de trabalho escravo para o Brasil inteiro. Infelizmente, dentro das operações nacionais, nós encontramos muitas pessoas advindas do Rio Grande do Norte. Nessa semana, inclusive, houve uma operação, semana passada uma operação, em que eu encontrei 12 pessoas advindas do Rio Grande do Norte no outro estado da federação. Isso nos corta o coração porque são pessoas de municípios que nós conhecemos, municípios pequenos, geralmente das mesmas famílias, e que têm uma tradição de saírem daqui para o famoso Sul para tentarem a vida, para tentar manter as suas famílias, e entram numa situação completamente desumana, conhecida hoje como trabalho escravo contemporâneo. Doutor Gleidson, para ficar até mais claro, mais palpável para o nosso telespectador, o que pode ser considerado trabalho escravo? Por exemplo, essas 12 pessoas que o senhor encontrou em situação de trabalho escravo, qual era a realidade delas? Primeiro, nós tentamos chamar de trabalho escravo contemporâneo para mostrar que há uma diferença com aquele trabalho escravo tradicional, aquele que nós víamos nos livros e que nos assustava, que infelizmente ainda tem resquícios, mas que hoje o predominante é um tipo de trabalho escravo, que prende a pessoa por uma situação de vulnerabilidade. As pessoas são levadas para outros lugares, geralmente são levadas para outros lugares, por exemplo, para estados mais distantes, localizações no meio da selva, mineração, trabalho dentro da agricultura, trabalho em empresas que ficam em lugares de difícil acesso ou vigiadas, e essas pessoas às vezes têm documentos retidos, não têm dinheiro para voltar, não têm acesso à comunicação com a família ou acesso muito escasso. Também existe uma forma que as pessoas são coagidas através de supostas dívidas. As pessoas são obrigadas a pagar a ida para o local de trabalho, ferramentas, alimentação, condições de própria moradia para trabalhar. E isso faz com que as pessoas fiquem presas a essa dívida. Há também a forma que as pessoas são submetidas a condições completamente degradantes. Nesse caso, esse caso específico que a gente acompanhava, as pessoas estavam em condições de alojamento péssimo. Vocês viram essa semana também pela imprensa, aqui no estado do Rio Grande do Norte, outro tipo de trabalho escravo, que é o trabalho escravo doméstico, que também é uma forma. Também é possível as pessoas serem submetidas a jornadas exaustivas. Isso tudo pode se combinar, às vezes com abusos, além de psicológicos, abusos sexuais, e esse quadro todo forma o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo. Doutor Gleidson, como se posiciona ou como atua o sistema de justiça diante dos flagrantes de trabalho escravo? Como atua o Ministério Público do Trabalho? Esse é um processo que vai apenas para a Justiça do Trabalho ou enseja também processos criminais e, quem sabe, cíveis? Ana, isso é um grande desafio na nossa cultura. É um desafio você sujeitar a pessoa a essa condição e ainda ter uma resistência na condenação criminal. Nós temos várias condenações, estamos evoluindo muito nessa questão, e nós fazemos o seguinte: a primeira questão, nossa primeira preocupação não poderia ser outra a não ser tirar a pessoa daquela situação. É o famoso resgate, né? É uma palavra chamada resgate. Aí começa um novo momento. Você retira a pessoa dali, coloca a pessoa sob uma condição, registra a pessoa, né, a carteira de trabalho, coloca essa pessoa numa condição de proteção de seguro-desemprego. Alguns é retirado do âmbito daquela relação, é mandado para casa quando há possibilidade de ser casa. Às vezes a pessoa já perdeu tanto um vínculo com a família. No caso de domésticos, é muito comum, e essa semana teve 2 casos aqui no estado do Rio Grande do Norte,
bem enigmáticos, e essas pessoas não tinham mais vínculos com as famílias. Uma delas não tinha mais tanto vínculo, estava há 30 anos na situação doméstica. Então, você tem que refazer esse vínculo com a família. Além disso, é possível retirar a pessoa, colocar no programa de proteção, porque às vezes a pessoa fica com a vida em perigo, e ao lado disso é feito um processo criminal por trabalho escravo contemporâneo, Código Penal, vai para a Justiça Comum, para a Justiça Federal, e também as violências que a pessoa sofreu. Nesse caso da doméstica, há uma alegação de estupro, né? Estupro vulnerável, assédio sexual. Então, isso vai para o Ministério Público Estadual, a gente instrumentaliza, já manda o máximo de provas possíveis para que seja respondido. Noutros casos que eu já estou atuando, tem casos de homicídio, né? Homicídio, lesão grave. Então, as pessoas que fizeram respondem por esses crimes, além de trabalho escravo, além da condenação na justiça trabalhista, além de dano moral coletivo. Doutor Gleidson, nesse, eu vou chamar de esquema criminal, ainda há a figura do aliciador, ou seja, de um terceiro que atua como ponte entre o suposto empregado e o empregador? Existe. Aliás, a cada dia, por mais que sofisticado que sejam os esquemas, ainda existe a figura do aliciador. O aliciador aquela pessoa que vai a uma cidade pequena, aquele tradicional, e freta o ônibus para levar a pessoa para uma obra, uma grande obra. Aquele é o gato, o famoso gato, que leva as pessoas, que faz as promessas, que às vezes é a cara que a pessoa conhece, né? O trabalhador ali conhece aquela pessoa e ele é levado naquela situação. Há também esquemas muito mais sofisticados. Hoje em dia, a nossa coordenadoria de trabalho escravo é também de tráfico de pessoas. É quase impossível você investigar trabalho escravo sem investigar tráfico de pessoas e crime. São os crimes extremamente... falsificação de passaporte, de documentos de ingresso, falsificação de outros tipos de documento, aliciamento de pessoas com promessas falsas, utilização das redes sociais para fazer essas promessas, cada vez mais comum, as pessoas caírem em propagandas, né, da rede social, contatos através de rede social, quando a pessoa se dá conta, já está numa situação. Eu peço desculpas, mas o Jornal da Band está chegando aí, eu vou precisar encerrar a entrevista, agradecendo muito a sua gentileza de estar conosco. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Obrigada. O nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Essas e outras notícias, vai lá no portal ibandrn.com.br, um site com o padrão Band de jornalismo. Jornal da Band chega por aí trazendo todas as informações da política e da economia. A gente se encontra amanhã, 18h50. Excelente noite para você.